A rápida biografia que já passou. Depois desse slide. Bem, por que Newton está aí? Primeiro porque Newton muda a história da ciência toda, ele cria uma ciência nova que não existia. Segundo porque o fundador formal da maçonaria, da grande loja de Londres de Westminster, que depois deu origem à grande loja unida da Inglaterra, foi Jean Théophile de Desaguliers, que era um cientista também brilhante. Nós devemos, então, a Desaguliers uma porção de conquistas, uma definição de certas linhas que hoje permitem que a gente use o GPS, por exemplo, nos telefones. E Desaguliers utilizou como fundamento da criação do cânon maçônico as leis de Newton. É o que nós vamos ver ao longo da palestra. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo slide. É importante informar que eu não cobro por palestra, o que eu peço é a doação de cestas básicas que a própria loja oferece na sua cidade. Desde 2003, quando eu comecei a fazer isso, foram arrecadados, até que eu parei de contar, 200 toneladas de alimento, mas uma infinidade de outras coisas. Então, a remuneração que essa loja vai dar à minha presença nessa palestra é a doação de pelo menos uma boa cesta básica a uma instituição de caridade aqui de Porto Velho. Pode passar o próximo slide. Na verdade, os grandes motivos que o homem tem para se movimentar são dinheiro, poder e sexo. E a maçonaria não está fora desse esquema, né? Quando a gente fala de negócio, se refere de dinheiro, se refere à tarefa de criar bens e serviços que beneficiam ou oprimem pessoas. Quando a gente fala de sexo, estamos falando de casamento, que é o relacionamento humano. Quando falamos de governo, não é, ou de poder, se refere à organização humana. Sim que dinheiro, poder e sexo, disfarçados com os nomes de negócio, casamento e governo, são os grandes motivos de atuação do homem. E a gente vai ver isso daqui para frente na evolução da espécie humana e na criação, então, da ordem maçônica em 1717. Pode passar o próximo slide, por favor. A criação da ordem maçônica traz alguns pontos em comum com a aventura de evolução da espécie humana. Esse que vocês estão vendo é o túmulo de Isaac Newton, na igreja, na Catedral de Westminster, lá na Inglaterra, em Londres. E o poeta Alexander Pope escreveu, está escrito embaixo do túmulo, o mundo estava mergulhado em trevas. Deus disse, haja Newton, e a luz se fez. Próximo. O que é quântico, né? Quanto é a palavra latina que significa uma quantidade que pode ser contada por números inteiros, cujo plural é quanta. Como a energia carregada por um átomo, ela flui em saltos descontínuos, como quando a gente enfia a mão num pote de castanha de caju e tira algumas castanhas, e não de maneira corrente, como uma torneira escorrendo, não é? O alemão Max Planck, em 1900, Prêmio Nobel de Física, deu essa nova ciência que criou o nome de física quântica. A gente vai ver física quântica bem mais tarde, quando a gente falar de egrégora. Metaforicamente, o processo do nosso pensamento também pode ser definido como quântico, porque é muito difícil errar o pensamento rigorosamente linear. A gente costuma pensar em blocos, por partes. Próximo. A evolução do homem, também podemos dizer, pode passar o próximo, se deu por saltos quânticos. Pode passar o próximo. Isso começa há 2,5, 3 milhões de anos atrás, na evolução, então, dos hominídeos, desde o Australopithecus até nós, que somos o Homo sapiens sapiens. Existem muito mais hominídeos no meio disso aí. Não são esses 5, apenas para ilustrar. Mas nós fomos evoluindo paulatinamente, desde aquele primeiro até chegarmos a este, que é representado em cada um de nós. Pode prosseguir. Pode passar o próximo. O primeiro grande salto quântico foi a descoberta do fogo. O Homo sapiens surge há mais ou menos 300 mil anos. O fogo não foi inventado, foi descoberto. Um raio pegou fogo numa árvore qualquer,
o menino passava por lá, tinha um bicho queimado, ele achou que o gosto da carne assada era muito melhor que da carne crua, e a partir daí nós todos passamos a consumir churrasco, né? Mas o fogo tinha outras funções também, que era de defender a família contra ataques de animais e de permitir que ele pudesse ficar até mais tarde acordado caçando ou então com essas atividades de labor. Pode prosseguir. O segundo grande salto quântico foi a invenção do arado. Até então, o homem era caçador-coletor, era nômade, ele andava por todos os lugares caçando e buscando alguma coisa que estivesse pronta. Mais ou menos, entre o ano 10.005 ou 1000 antes de Cristo, a gente chama de neolítico, e aí a palavra é familiar com a gente, quando a gente também faz uma iniciação, é o neófito, né? Neo significa novo, litos é pedra em grego, neo é novo, não é? E fitos é a planta nova que é plantada num solo sagrado de um templo maçônico irá florescer e frutificar. Então, a invenção do arado, ela permite a sedentarização, a fixação do caçador-coletor na terra. Ele descobre que a semente frutifica, cresce, permite que ele coma com mais facilidade e se cria, então, a divisão sexual e intelectual do trabalho. Quando eu falo sexual, por quê? Porque a partir do trabalho de agricultura, de plantio e colheita, passou a ser da mulher, que cuidava da casa e da comida. E a caça e a guerra passavam a ser atributo do homem. Aí também houve a descoberta da utilidade da roda, a invenção da cerâmica e, com relação à invenção mais importante do período neolítico, foi a fiação e tecelagem. Eu estava em Jerusalém e fui assistir uma palestra num domingo na Universidade Hebraica de Jerusalém e o professor que apresentava perguntou qual teria sido a invenção mais importante do período neolítico. E houve um monte de respostas disparatadas. Ele projetou a figura de uma pedra com um buraquinho atrás e de uma tripa seca. E disse foi a agulha e a linha que permitiram, então, a mulher, pela primeira vez, costurar sobre o corpo do homem uma pele que aumentou a sua proteção, que protegeu do frio e permitiu que ele liberasse as duas mãos para caçar e se defender. A gente nem imagina isso. E eu pego um pouquinho d'água para mim. A água. O terceiro salto quântico foi... Ah, está aí na garrafa, é essa mesmo aí. Não é essa mesmo, está aqui. Obrigado. O terceiro salto quântico, pode passar o slide, foi a invenção da escrita que foi mais ou menos simultânea em vários locais, no Egito, na Mesopotâmia, na China, não é, que é escrita cuneiforme em pedrinhas de argila que depois eram cozidas no fogo, os sinogramas, a escrita chinesa, escrita hieroglífica. Na verdade, a invenção da escrita foi a divisão entre a pré-história e a história, porque a partir daí nós podemos passar a ensinar as pessoas que vinham atrás da gente, nossos descendentes, nossos filhos, e registrar os fatos históricos. Então, só existem registros históricos, mesmo por escrito, a partir da invenção da escrita, mais ou menos por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Próximo slide. A arte da construção é milenar. A gente tem um problema semântico com a palavra maçom, porque maçom em francês e inglês é pedreiro, e somente no Brasil é que maçom somos nós. Né? Se a gente quer pesquisar na internet a respeito do que a gente é franco-maçom, porque maçom, se vocês colocarem na internet, sempre será pedreiro ou obra de cantaria, de alvenaria. Sempre houveram pedreiros. Né? As pirâmides maias e astecas, as pirâmides do Egito, o Coliseu, porque foi feito em cima de um lago aterrado, a Grande Muralha da China, a maior obra da face da Terra. Demorou 2.400 anos para ser concluída e tem aproximadamente aí 250 mil metros de extensão, atravessando a China inteira praticamente. Isso aqui tem 6 metros de largura quando é mais fininha, até 20 metros de largura quando é mais larga. É uma obra extraordinária que é a única que pode ser vista da Lua, a olho nu. Próximo slide. O advento, então, de Roma começa a fazer alguma diferença no mundo. A lenda conta que os dois irmãos foram lançados numa cestinha no rio Tibre e foram achados por uma loba
uma lupa, luperca, que os amamentou e eles cresceram e se tornaram os fundadores da cidade. Na verdade, em latim, lupa significa prostituta, e é muito mais razoável que uma prostituta estivesse lavando roupa na beira do rio e achasse os meninos. Mas eles fundaram, então, a cidade de Roma, que durante 1000 anos teria sido o maior império que a humanidade já construiu. Pode prosseguir. Próximo slide. Roma começa mais ou menos 509, 700 e poucos antes de Cristo, com 509 a 27 foi república, de 27 até a extinção dela, com a queda de Constantinopla, 475 foi império. Então, nós devemos ao Império Romano muita coisa da civilização e muita coisa da maçonaria. Próximo slide. Nós devemos ao Império Romano a religião cristã, católica romana ortodoxa, que Teodósio implanta como religião de Estado, em 321, obrigando todo mundo a se tornar católico romano. Nós devemos a Roma o idioma, as línguas chamadas neolatinas, o português, o italiano, o francês, espanhol, o romeno. Devemos a Roma o alfabeto que nós utilizamos até hoje. A, B, C, que não existia isso antes. Devemos o direito romano, o corpus juris civilis, tem um monte de advogados aqui. Nós devemos a Roma a gestão de Estado, a gestão, estrutura administrativa e jurídica, de Roma até hoje utilizada. Devemos a profissionalização das Forças Armadas. Todas as Forças Armadas do mundo, sem exceção, utilizam ainda não só a estrutura do Exército Romano, uma terminologia do Exército Romano. Os registros históricos são mais raros um pouquinho, mas temos Tito Livio, Tácito, Flávio e outros tantos. Flávio José, o único romano, que de passagem, num dos seus livros, cita Jesus Cristo. Nós devemos a literatura e poesia, e devemos a arte e a ciência da construção, arquitetura e escultura, que importa diretamente para nós na maçonaria. Pode prosseguir. A partir de sempre, Roma liderou até a construção através dos pedreiros livres e das guildas medievais, que nos legaram cidades inteiras, igrejas, palácios, cidades. Por exemplo, a gente fala de Bruges, na Bélgica, de Lisboa, Paris, são cidades romanas. Naquela época, os nomes dos países não eram estes. Portugal era Portugal e fazia parte da Ibéria. A França, que a gente chama de França, era a Gália. A Inglaterra era a Bretanha. A Alemanha era a Germânia. Eram tudo Império Romano. Pode prosseguir. Conta a tradição que Numa Pompílio, segundo rei de Roma, teria organizado os Collegia Fabrorum. Eles acompanhavam as legiões romanas reconstruindo aquilo que as guerras destruíam. Levaram a arte da construção para toda a França, para todos aqueles países que eu citei. Titulavam-se sodales, membros, de onde vem a palavra sodalício, para aquilo que é uma reunião de pessoas, de clube, né? E eram dirigidos por um magister, por um mestre, auxiliados por 2 decuriões. Decurião era o equivalente a um sargento de uma divisão militar romana, que eram os vigilantes. Tinha o ritual de admissão, que incluía um juramento, uma caixa de ajuda mútua e uma cantina onde comiam e confraternizavam. Os colegiais usavam suas ferramentas como símbolos e cuidavam das viúvas e órfãos. Isso aqui é uma reprodução de um colegiai. Vocês estão vendo alguma coisa familiar aí. Isso é muito anterior à maçonaria, mas não tem nada a ver com a maçonaria. Quando a maçonaria foi criada, ela se apropriou destes símbolos, ressignificando eles, dando um novo significado a eles. Pode prosseguir. A Idade Média se estendeu do século V ao século XV, desde a queda do Império Romano até 1453, pela tomada de Constantinopla. Na época, vigorava, então, só o conceito aristotélico-tomista. Não havia ciência propriamente falando. Aquilo que Aristóteles definiu, Aristóteles é um gênio nos maiores da história, mas ele era um filósofo e não cientista. E Santo Tomás, que também era um filósofo e não cientista, adotou as ideias de Aristóteles. Então, por exemplo, o geocentrismo, a Terra no centro do universo, e tudo girava em torno da Terra. Então, isso tudo era o que existia. E qualquer pessoa que discordasse disso seria severamente punida, porque saía fora do cânon católico da época. Giordano Bruno, que apesar de ser padre, foi queimado vivo porque discordou disso. Não, a Terra não é do universo, a Terra gira em torno do Sol. E por conta disso foi queimada. A vida econômica se resumiu ao feudo. O feudo, o que era? Era um castelo cercado. A gente fala da economia feudal, onde um nobre mandava
E todos os que trabalhavam lá eram vassalos, como se fossem escravos. Eles eram obrigados a dividir a produção e a guerrear em caso de invasão, seu feudo. A Igreja Romana era a grande potência militar e econômica da época, inclusive militar, porque ela tinha suas próprias tropas para calar os dissidentes, não é? E comandava tudo, comandava comércio, comandava a sociedade de uma, pelo medo de inferno. O inferno é uma situação interessante, porque Dante Alighieri, que era um gênio, ele inventou a língua italiana, unificou a língua italiana, ele era de Florença, e a família de Dante fazia parte do governo de Florença havia séculos. Né? Quando os Médici assumiram o governo de Florença, expulsaram a família de Dante de lá, ele nunca mais pôde voltar. Ele se enfesou com aquilo, escreveu um livro absolutamente genial chamado A Comédia, que depois passou a ser Divina Comédia, onde ele cria um inferno extraordinário em vários níveis, e ele colocou dentro do inferno todos os seus inimigos. E colocou lá um diabo de rabo, pé de bode, chifre, e o fogo eterno no último nível. A igreja achou interessante isso aí. Ela se apropriou dessa imagem de Dante e todos nós estamos condenados, então, ao fogo eterno do inferno que não existia antes de Dante. Pode prosseguir. Com a queda de Constantinopla, que era uma das cidades mais importantes do mundo, né, intelectuais e estudiosos se refugiaram e foram para a Itália, levando suas bibliotecas e documentos da tradição greco-romana, e foram gerar o que a gente chama de renascimento depois. As frotas árabes sarracenas dominavam o mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam de Mare Nostrum, e eles afundavam todos os navios que não fossem lá. Então, em função disso aí, a humanidade perdeu, então, tudo aquilo que era civilização, perdeu a ciência, perdeu o direito, perdeu as artes, a Biblioteca de Alexandria, que era a maior do mundo e seria grande até hoje, foi incendiada, perderam-se dos 70 livros de Aristóteles, 63, não é? E durante cerca de 10 séculos foi o panorama da humanidade, a mais sombria, pungente e terrível página da história do homem. Próximo slide. Bem, com a abertura dos novos conhecimentos daqueles que saíram de Bizâncio, de Constantinopla e foram para a Europa, então, especialmente para a Itália, levaram consigo conhecimentos de outras ciências, chamadas alquimia, astrologia, tradição primordial, cabala, numerologia, cartomancia. A palavra ciência, não existia ciência na época. Ela era destinada a tudo aquilo que a gente não conseguia entender bem, que a gente supunha que fosse parte da criação. Não é? Essas novas ciências, entre elas, têm um caráter comum, o esoterismo, porque como pode ser qualquer coisa e você não pode provar nada, o que quer que eu diga está valendo. Infelizmente, na maçonaria existe muito disso, um monte de invenções. O cara inventa que seu aprendiz pegar na espada flamígera que está em cima da mesa do venerável, um raio o queimará e ele vai morrer cozido em si na loja. Isso está escrito por alguns autores. Evidentemente, um monte de bobagens foi criado nesse momento, porque não havia ainda ciência. Tudo era oculto, tudo era simbólico e só era permitido aos iniciados, entre aspas, aqueles que tinham aquela mente ligada, então, à divindade. Bem, podemos prosseguir. Durante a Idade Média, o comércio se extinguiu, a moeda perdeu valor, a pessoa só comia o que podia plantar e colher com as próprias mãos, bárbaros acossavam e matavam, estupravam, isso aconteceu no Brasil, inclusive, naquela época, enfim, o domínio muçulmano na terra e no mar bloqueou a passagem para o comércio entre Europa e Ásia, não havia mais como percorrer os caminhos. E aí surge o problema do dinheiro. Lembra que a gente falou que as pessoas se movimentam por dinheiro, sexo e poder? O dinheiro foi o primeiro motivo. Precisava fazer negócio, precisava fazer comércio. Como é que eu faço? Vamos dar a volta ao mundo para não passar pelo mar dominado pelos árabes. E aí, como Portugal e Espanha eram uma posição privilegiada geograficamente para poder fazer isso, surgiu então a ideia da circunnavegação do globo, de Pedro Álvares Cabral sair para buscar um caminho para as Índias, Cristóvão Colombo, e foram atropelados pelo continente americano no meio, e Fernando de Magalhães e outros tantos. Então, a Espanha financiou a viagem de Colombo, né, que esperava chegar. E aí a descoberta do continente americano cria uma nova ideia, porque é um continente riquíssimo que seria explorado por séculos para enriquecer, então, as monarquias europeias. Pode prosseguir? O quarto salto quântico se deve a esse moço aqui chamado Johannes Gutenberg, que era um joalheiro, um ourives,
e ele inventou uma máquina que permitia imprimir as coisas. E a invenção da imprensa revolucionou tudo, porque podia imprimir e difundir aquelas descobertas científicas que aconteciam naquele momento do Renascimento. E esse moço Martinho Lutero também, ele muda o foco que era da Igreja Católica Romana, que dizia que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse camelo da Bíblia é uma corda grossa, não é o bicho, né? Que esse não passa mesmo. Mas o Martinho Lutero diz que não, que a fé permite para os protestantes a riqueza, que não é pecado, mas uma bênção que Deus dava aos seus fiéis. E aí mudou completamente o conceito. Eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais abençoado eu sou. As corporações de ofício, ou guildas medievais, são as sucessoras dos colégios Fabrorum, e são as precursoras do que a gente vai conhecer como livery companies, como companhionagem, como associações de juros comerciais e como a maçonaria. Todas com origem comum, mas todas com objetivos diferentes. Próximo slide. A origem dos painéis de grau das lojas. A partir dos riscos traçados na areia, onde os arquitetos, entre aspas, traçavam os projetos, então, das suas catedrais, a gente está vendo aqui, das mais magníficas obras já realizadas até hoje, surgiram, então, o que a gente chama de tracing boards, ou os painéis de grau da loja. Aqui tem o modelo. Isto é uma obra dos nossos ancestrais construtores. É uma das obras mais impressionantes do mundo. Isso aqui tem 52 andares, levou 600 anos para construir. Vocês imaginem 52 andares nessa época, no século XIII. Foi a maior construção do mundo na época, fora as pirâmides, mas uma construção com um requinte extraordinário. Essa obra é tão importante que os nazistas, o general nazista, se negou a bombardear essa catedral na Segunda Guerra Mundial, contrariando uma ordem direta de Hitler. Hitler mandou bombardear e disse, não, isso é um patrimônio da humanidade. É importante imaginar que a construção de catedrais não envolvia só pedreiros, envolvia uma cidade inteira. Você não tem só pedreiro, você tem a logística toda, você tem quem tem que carregar a pedra, quem tem que fazer comida, quem tem que cuidar do sapato, quem tem que cuidar do tecido, quem tem que cuidar das ferramentas, quem tem que guardar as coisas, o material de construção. Enfim, homens e mulheres trabalham igual. Durante décadas, a construção de uma catedral é o trabalho de uma cidade inteira. E tem apenas uma pessoa que sabe como isso vai ser feito. A gente chama de mestre pedreiro, mestre maçom, que, como eu já disse, a palavra maçom significa, naqueles idiomas, pedreiro. Então, o mestre pedreiro, o mestre maçom, é o que tem o comando da obra, que envolve milhares de pessoas. Próximo slide. A filosofia medieval, baseada em Aristóteles, São Tomás de Aquino e Giovanni Pico de Mirandola. Aristóteles falava que a felicidade é o sentido e propósito da vida e o único objetivo, a finalidade da existência humana é ser feliz. Essa faz parte da obra magistral de um gênio como Aristóteles. São Tomás de Aquino, que era outro gênio, pegou que a vida humana tem um propósito, que a felicidade e a grande dignidade, diz ele, subsistir na natureza racional. Por isso dá o nome de persona, pessoa, a todo indivíduo que tem essa natureza. Mas aí aparece um garoto, esse aqui, que morreu com 32 anos, ou um gênio que falava menos de línguas, matemático, filósofo, que escreve na sua obra, tem em português, esse aqui, tem um livrinho para vender aqui, Discurso sobre a Dignidade do Homem. Ele diz que a dignidade do homem, da pessoa, está em saber usar bem a sua liberdade, e aí ele usa uma palavra que até então ninguém usava, liberdade, transformando o mundo e a si mesmo em direção ao melhor. Isso a gente lembra disso aqui, transformar o mundo e a si mesmo em direção ao melhor, né? A gente se recorda de alguma coisinha assim que a gente estuda aqui dentro da loja, não é? Isso é de Giovanni Pico de Mirandola. Ele escreveu isso aqui e esta obra dele, pequenininha, influenciou toda a filosofia dos séculos seguintes. Pode prosseguir. Londres, para quem conhece Londres, muitos de vocês estiverem na Inglaterra, tem 110 companhias de libré. Essas livery companies, se chamam de libré, se auto-intitulam ancestrais dos profissionais da categoria. Eles usam uniformes incomuns, têm cerimônias incomuns, parece uma filial da maçonaria, porque usam os mesmos termos. Master, Pasmaster, Warden, que é vigilante, Beadle, mestre de cerimônias, orador, capelão. Só que esses títulos não são da livery. As livery companies surgem por volta de 1300. Esses títulos são utilizados desde o ano 1000 por duas universidades da Inglaterra, Oxford e Cambridge. Né? Nas universidades inglesas, né?
master é o mestre, entre o aprendiz e o aprendiz. Não é? Isso é tradicional na Inglaterra até hoje. Quando nós formamos a maçonaria, nós nos apropriamos de títulos que já existiam e que eram praticados, então, pelas livery companies. Não é? Na sua origem, as guildas respondiam pela regulamentação das atividades de trabalho, controlando os salários e condições de trabalho, como se fosse um sindicato. E até a reforma estavam intimamente associadas à religião, apoiando igrejas e capelas e fazendo festas, cerimônias religiosas e dramatizações de mistérios. Também é familiar, né? Isso é muito anterior à maçonaria. Vamos em frente. Esse é o primeiro documento maçônico, entre aspas, existente no mundo. Foi redigido em 1248 pelo prefeito de Bolonha e mostra que a maçonaria operativa, ou seja, os trabalhadores em pedra, já existiu muito antes dessa carta. Passa mais um slide, por favor. O texto fala o seguinte, ele tem 61 capítulos, e ele começa assim: estes são os estatutos e regras da sociedade de mestres, pedreiros e carpinteiros, feitos para a honra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, da abençoada Virgem Maria, de todos os santos, e aí por diante. Né? E o que ele faz? Ele regulamenta as atividades da sociedade, as regras de ingresso, direitos e deveres, as penalidades, relações entre os membros, auxílio mútuo, na doença da morte, partilha de tarefas, tempo de aprendiz de 2 a 5 anos, de comportamento, o tempo de aprendiz. Como é que funcionava isso na Idade Média? Na Idade Média, o pai pagava a um dono de uma oficina para que o filho pudesse aprender uma profissão, porque a profissão de pedreiro era extremamente bem remunerada, nunca faltava emprego. Estava construindo catedrais e castelos e palácios e cidades o tempo todo. Então ele botava o guri lá para aprender. À medida que o guri ele entrava lá para lavar o chão, para limpar as ferramentas, etc. Tal, e depois de algum tempo, né, ele se tornava companheiro porque ele dividia o pão com os outros que estavam no mesmo nível. Era o cumpanis, aquele dividir o pão. Companheiro vem de cumpanis, né? Em latim. Um dos mais habilidosos, bem mais tarde, anos depois, que podia ser o melhor deles todos, tornaria dono de oficina. E esse dono de oficina era chamado de mestre. Não era mestre maçom, era mestre porque era o melhor entre todos, como a gente fala para um professor. Muito bem, essa carta prova que a instituição de construtores era muito bom. O segundo, pode passar, não tem problema não. Depois, quem quiser, isso tem tudo no meu livro. A Poema Regius, o manuscrito Halliwell, foi achado por um historiador chamado Halliwell, em 1390, é o mais antigo documento dos antigos deveres, que traz as instruções de referência à atividade laboral dos entalhadores das pedras. Além disso, traz dados históricos do matemático Euclides, pai da geometria, orientações comportamentais e de cunho religioso. Não tem ritual nenhum, não tem mistério nenhum, não tem nada. É, na verdade, um livro de instruções. Tem ainda uma confusa lenda dos 4 coronati, que é o nome da loja de pesquisas mais importante do mundo, que os 4 existem da Itália e da Inglaterra, são situações diferentes, são pedreiros que foram assassinados porque eram cristãos e se negaram a fazer uma estátua para Deus Esculápio, né? Então, na verdade, isso é apenas uma metáfora, mas são os padroeiros da maçonaria alemã. Em vez de São João, nosso padroeiro, os 4 coroados são os padroeiros da maçonaria na Alemanha. Os estatutos Shaw, no século XVII, já no finzinho, William Shaw era o mestre de obras do rei. Ele era encarregado da construção das obras reais na Escócia. Não é? E o que é que ele faz? Ele estabelece um regulamento para os trabalhadores, como se fossem regulamentos de trabalho, de horário de entrada, de horário de saída, de materiais de construção, enfim, ele organiza uma atividade que então era mais ou menos atrapalhada nesse documento. Também não tem nada de simbólico, de místico, de nada, é apenas como se fosse uma carta sindical, né? A maçonaria simbólica teve origem nesses pedreiros organizados. Isso a gente vai ver mais tarde. Passa daí por uma razão absolutamente política que a gente vai ver depois. Pode seguir. Os primeiros rituais maçônicos que foram encontrados em Edimburgo, não é? E esse aqui são os catecismos da nova maçonaria, da maçonaria mais antiga, e nesse catecismo, escrito à mão, né, já aparece alguma coisa que é familiar para a gente. Aparece, então, a palavra de mestre, não cita a lenda de Irã. A lenda na época era no Akita, não existia Irã ainda naquele momento.
e ele tem, então, a palavra de mestre e tem os 5 pontos de perfeição, que não era do mestre na época, era do companheiro. Pode prosseguir. Companhonagem existe até hoje. Companhonagem existe na França, aliás, é uma organização enorme, tem no mundo inteiro. Aqui em São Paulo ajudaram a fazer o metrô. Em Paris fizeram aquela pirâmide de vidro. É uma ordem de construtores, só construtores, que usam terno preto, cartola e um cinto multicolorido em volta. E estes, sim, eles começaram, então, a ter como meta de educação moral a construção do Templo de Salomão. Mas não existe Irã, existe Pai Subis para eles. Né? Eles têm costumes muito parecidos com os nossos, e nós herdamos deles algumas coisas. Nós herdamos, por exemplo, a expressão a glória do grande arquiteto do universo. Herdamos deles os símbolos de construção, que não são da maçonaria, são de construção esquadra e compasso. Esta sede deles fica em Nantes. Eles têm um site na internet que mostra algumas das obras mais espetaculares do mundo. Então circula na internet aí uma lenda de que São José teria feito uma escada no México, que não, ela se sustenta sozinha. Isso é obra da companhionagem. Existem muitas obras maravilhosas lá no site deles, vocês podem apreciar isso aí. Eles são fortes na França, inclusive Santos Dumont participou como convidado da companionagem. Pode prosseguir aqui. Essa aqui, a Companhia Ancestral de Maçons da Inglaterra, Federal Companhia de Maçons, que diz que não tem nada a ver com a nossa maçonaria. Essa empresa foi formada com o objetivo de regular o ofício de cantaria. Cantaria é o canteiro de obras e a lapidação de pedras, para que os padrões fossem mantidos e recompensados. Os primeiros registros disponíveis estão de 1356. Pode prosseguir. Aí eles podem passar o slide. Eles dizem que nós não somos a companhia Masons Company, não deve ser confundida com a relativamente moderna Fraternidade de Maçons Livres, dos quais é inteiramente separada. Documentos antigos se referem a construtores em pedra como maçons livres, apenas porque a natureza do trabalho impunha que o maçom pudesse se movimentar em torno da cidade onde morava, coisa que os outros trabalhadores não podiam fazer. E, para nossa surpresa, próximo slide, hoje na Inglaterra, na internet, a venerável mestre é essa senhora. Primeiro vigilante, segundo vigilante. Então, não tem nada a ver com a gente de novo, não é? Então, a semântica da palavra maçom traz uma série de erros na construção da história da maçonaria. Isso dá muito trabalho para pesquisar. E são centenas de livros, não é uma fonte aqui, uma fonte lá, e nem são fontes brasileiras. No meu livro eu cito centenas de fontes e foi tudo corroborado. Agora, o livro eu lancei aqui nesse evento da CMSB, eu tenho inteligência artificial confirmando cada um das afirmações que eu faço. Pode prosseguir. Mulheres da Maçonaria Operativa. Essa aqui é a fundadora da Maçonaria de Direitos Humanos. Hoje em dia, a Maçonaria de Direitos Humanos ela é menor que a maçonaria brasileira, mas é maior individualmente do que qual das potências nossas. É maior que a Grande Loja, é maior que a Grande Oriente, é maior que a Comab. Né? Embora ela tenha menos maçonas do que os maçons brasileiros, individualmente ela tem mais. Né? Existe no Brasil, inclusive, em Florianópolis, tem 4 lojas maçônicas femininas. E existe um monte de lojas mistas. Não é? As lojas operativas mais antigas do mundo, a gente está vendo aqui a loja mais antiga do mundo com atas preservadas, que é essa aqui, a Capela de Santa Maria, número 1, que hoje é a grande loja lá da Irlanda. Né? A loja mais antiga, ela foi, como perdeu tudo no incêndio, a gente não tem registro dela. Pode prosseguir. Bem, aí começa o Renascimento, aí o mundo começa a mudar de novo. O Renascimento foi um movimento de caráter artístico, cultural e científico que marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir de meados do século XIV e até o fim do século XVI. Foram inventados instrumentos científicos, descobertas novas leis, o mapa do planeta mudou pelas grandes navegações, levando conhecimento de física, matemática, filosofia, engenharia, medicina e outros. Milhares de páginas eram impressas e distribuídas com essas descobertas em função da invenção de Gutenberg. Essa aqui é a obra mais espetacular do mundo, feita pelos nossos maçons operativos. Né?
Na verdade, é uma obra tem 23 mil metros quadrados de área, cabe em 60 mil pessoas no adro. A gente está enjoado de ver isso na televisão, a Demora o Papa, é extraordinário. Mas esse também é um momento em que Martinho Lutero divide, então, reforma a igreja. Para poder construir essa obra, precisava de muito dinheiro, e passaram a vender, então, indulgências e relíquias. O Papa vendia. O que é indulgência? É o perdão antecipado do pecado mediante o pagamento de uma contribuição. Você vai matar alguém? Vai trair sua mulher? Paga aqui, está perdoado, vai para o céu. Né? Paga antes. Se você não pagar, você vai para o fogo do inferno. E a relíquia é um pedaço do osso de um santo, um pedaço da cruz de Cristo. Florestas inteiras foram dizimadas para fabricar os pedaços da cruz de Cristo. Tem até no Brasil, tem em todo lugar a cruz de Cristo. Né? Acho que tem que reflorestar metade da Europa por causa disso aí. E Martinho Lutero, que tinha 20 anos na época, e foi mandado, então, para o concílio pelo Duque de Württemberg, se revoltou com isso aqui. O que ele via era safadeza, corrupção, não é? Isso parece que é meio comum para a gente, sempre existiu. E ele volta, então, para a cidade dele, ele escreve 95 teses que ele achava que deviam reformar na igreja, e por isso chamou reforma, pregou na porta da catedral, e aí começou a perseguição a ele. Mas um monte de gente acreditou naquilo. E aí, em função desse protesto, que deu origem à palavra protestante, em função dessas teses que reformavam a igreja, ele escreveu a Bíblia, pode prosseguir. Ele escreveu a Bíblia em língua corrente alemã, ele unificou a língua alemã. Para vocês terem ideia, quando Lutero começou a escrever, ele levou 13 anos para fazer tradução. Quando ele começou a escrever a Bíblia, mais ou menos umas 50 mil pessoas sabiam ler na Alemanha. Quando a Bíblia começou, 50 anos depois, todos os condados educados da Alemanha sabiam ler na língua que ele havia criado. Então, na verdade, ele muda a história da humanidade. E a partir daí, outros divulgadores, John Hus, William Wesley e outros tantos, levaram o protestantismo até que ele se implantou também lá na Inglaterra com a criação da Igreja Anglicana de Henrique VIII. Esses são alguns dos cientistas que mudaram a história da humanidade. Não tem muita importância passar isso aqui para vocês nesse momento, que é só para mostrar a evolução extraordinária que a ciência teve a partir do momento em que se abandonou a ideia, então, da aristotélica atomista. Pode prosseguir. As leis da mecânica, Galileu Galilei, além de ser físico, matemático, músico, ele era um playboy, não era um bom vivant, não é? E era amigo do Papa também, porque ele gostava de festa, de música, de mulher, era um farrista. Quando ele escreve a tese de que, na verdade, a Terra não era mais o centro do universo, ela girava em torno do Sol, a Igreja Católica, os cardeais disseram, rapaz, isso aqui você vai morrer igual Giordano Bruno. E o Papa disse para ele, cara, pelo amor de Deus, para com esse negócio aí, você é meu amigo, você não pode falar, então pede perdão aí. Ele pediu perdão e disse que não, né? De fato, o Sol não se move em torno da Terra, né? Aí ele foi perdoado e foi condenado a passar o resto da vida em prisão domiciliar. Mas ao sair ele falou baixinho, e por se move, mas que se move, se move. Então, pode prosseguir. Né? Francis Bacon, que é um dos pais da ciência moderna, né? E aí que ele fala o seguinte, não é apenas, a filosofia verdadeira não é apenas a ciência das coisas divinas e humanas, também é algo prático. Saber é poder. E, mais uma vez, eu retomo essa filosofia para a maçonaria. Se a gente vem para a maçonaria e não estuda, a gente não sabe nada, não tem poder algum. No momento que a gente começa a estudar a extraordinária filosofia que nos foi legada, nosso poder pessoal aumenta para mudar o entorno nosso, para mudar o que acontece em nossa casa, em nossa família, em nosso negócio, em nossa cidade. Mas tem que saber. Se você vem para ler um ritual e fica repetindo aquilo ao mesmo tempo todo, não sabe nada. E é interessante que na Inglaterra, por exemplo, os rituais têm que ser decorados, não tem ritual na mão. E aqui a gente fica 50 anos participando da loja e tem que ler ainda uma falinha qualquer. Né? Então, isso não é estudar maçonaria, isso é só o hábito de vir para um belo ágape ao final. Vamos prosseguir. Né? Aí começa a filosofia que deu origem, então, à maçonaria. Aí sim, John Locke, né, que cria a ideia de que todos os homens nascem iguais, governantes e governados, cada um age livremente, contanto que não prejudique seu semelhante, o direito natural à vida, liberdade e propriedade que deve ser garantido pelo governo, e a tolerância, embora todos os homens nasçam iguais,
sua cultura, competência, habilidade, experiência varia. Portanto, convivência só é possível através da tolerância, que é um dos pontos mais fortes que tem que ser aplicado em maçonaria. A gente se diz irmãos. Se a gente não tolera a presença de um irmão, a gente está descartando a ideia de ser maçom. Aqui nós temos, então, acha que esse é o David Hume, que é discípulo dele. Pode prosseguir em frente. Próximo slide. Immanuel Kant, que é o criador da expressão iluminismo, não é? E a pessoa está sujeita a regras próprias a regular o exercício de sua atividade conforme o código ou manual de ética da sua categoria, assim como os nossos rituais e manuais. Tem um monte de coisa que eu não concordo com os nossos rituais, eu não concordo pessoalmente, sou historiador, estudo, mas eu jurei obedecer. Então, enquanto alguém de mais autoridade não mudar, vou fazer do jeito que está escrito, porque eu jurei isso, né? Então, não há que discutir, né? Quando Kant cria essa ideia do iluminismo, é o seguinte: você pode tentar modificar, você se põe na posição de quem tem poder para modificar, mas enquanto você não tem esse poder, e alguém mais tem, você tenta conversar com ele para ver se ele muda, ou então se obedece aquilo que você jurou. Essa aqui é a ideia fundamental por trás da gente, né? Pode prosseguir em frente, né? Aí eu te falei da Bíblia de Lutero, não é? E apenas 5% da população sabia ler. Em 30 anos depois, mais de 500 mil exemplares tinham sido impressos, né? Pode prosseguir. O calvinismo é uma evolução também da filosofia de Lutero. Esse foi talvez o primeiro maçom simbólico inglês. Se fala muito de Ashmole, né? O Ashmole foi o primeiro maçom. Ele era um homem imensamente rico, não é? Era um historiador, era um pesquisador e colecionador. Ele colecionava monumentos do Egito. Então, por que ele se tornou um maçom? Por que ele, com o sogro dele, foi iniciado em 16 de 10 de 46? Porque interessava para ele? Claro que não. Não é filosofia maçônica. Interessava ele fazer parte da conferência dos pedreiros que estavam lá no Egito, porque eles podiam roubar as coisas para ele, ou comprar, para fazer a coleção que hoje chama Ashmoleiana, na Universidade de Oxford. Maior coleção de peças do Egito que existe na face da Terra, que ele doou por ocasião da sua morte. Então, aí já tem outro interesse. Não era mais o interesse da filosofia maçônica. Então, ele se tornou um maçom, não um maçom simbólico, maçom operativo. Mas como ele era muito importante, era um homem rico, poderoso, amigo do rei, ele passou a atrair para dentro da maçonaria outras pessoas que não colecionavam nada e que iam lá para as tabernas para discutir. Essa filosofia que o Locke criou, que o Kant criou, coisa interessante, interessante ideia de ter liberdade, ter propriedade, porque tudo na Inglaterra pertencia ao rei. O rei legava um pedaço de terra para um duque, que era maior, para um conde que era menor, para um barão que era menor ainda, que não era hereditário na época. Se o duque morria, o rei podia tomar de volta ou dar para o filho, mas tudo pertencia ao rei. Mas a filosofia iluminista começa a dizer, não, você tem direito a liberdade e a propriedade, a usufruto exercício da propriedade. Tem o direito de delegar a propriedade à sua família. Isso começa lá atrás com Pico de Mirandola, mas vem refletir, então, na construção da filosofia no início do Renascimento, fim da Idade Média, e existe um registro de adesão de um rico fazendeiro escocês chamado John Boswell em 1600. E por que ele entrou para a maçonaria? Porque ele era plantador de batatas. É o maior plantador de batatas na ocasião. Pedreiro precisa comer muito batata. Se eu estou perto do pedreiro que come batata, é mais fácil tirar o pedido. Também não é filosofia, é negócio, né? Então tem que entender, ele se tornou maçom. Não, ele se tornou maçom porque ele fornecia o material para eles, né? Bom, tem que entender como era a Inglaterra na época da fundação, então, da nossa grande loja. Entre os séculos XV e XVIII, a Inglaterra se tornou uma potência do mundo. Inventou tear mecânica, locomotiva, motor a vapor, energia do carvão, ampliou as rotas de comércio internacional, navegação, né? A Revolução Industrial transformou a Inglaterra, que é uma ilha, na maior nação do mundo. Começava lá na Austrália, terminava no Canadá, nos Estados Unidos, na Guiana Inglesa. Não é? A Inglaterra era o mundo inteiro. Era o império onde o sol jamais se punha, como eles falavam, explorando o mundo inteiro para enriquecer então a coroa inglesa. Pode prosseguir? O Henrique VIII, ele queria ter um filho homem. Como não teve com a primeira mulher, divorciou, casou com a segunda. Como não teve com a segunda, matou ela, casou com a terceira. Como também não deu, ele matou a terceira e casou com a quarta. E assim foi, né?
Então, mas quando o Papa disse que não podia fazer isso aqui, ele disse, pô, o Papa vai se catar, e ele criou uma religião. Ele acabou com tudo que havia da Igreja Católica na Inglaterra, criou uma religião chamada Anglicana, que existe até hoje, onde o rei é o chefe da religião, e não tem mais autoridade nenhuma. E como ele tomou as propriedades da igreja na Inglaterra, que eram imensas, ele criou uma política de cercamentos, que deu origem depois à palavra landmark, né? E aí o que acontece é que tem uma série de revoluções depois disso, tem Jaime I, que depois é deposto executado, corta a cabeça dele, tem Cromwell, que depois morre, o filho dele não consegue. Devido à política de cercamentos, quando ele passou a cercar as propriedades para criar carneiro, para fazer lã, fazer tecido, especialmente em Manchester, as pessoas que moravam no campo perderam o emprego e foram para a cidade. E Londres se tornou um foco de um monte de gente pobre, miserável, sem emprego, sem trabalho, ou você trabalhava nas testelagens, trabalhava 14 horas por dia, dormia às vezes no emprego. Então, as condições sanitárias eram péssimas. E em 1665, navios que traziam mercadoria para Londres trouxeram ratos, e os ratos acharam uma situação confortável para lá. Isso é meio pesado, eu estou falando na televisão também, né? Na época, a Inglaterra era toda em casas de madeira, com exceção dos palácios, porque tinha florestas em abundância. Vocês lembram do Robin Hood, floresta de Sherwood? A madeira era barata, era grátis, né? Então, você fazia a casinha em 2 andares. No andar de baixo, você guardava o cavalo ou o animal que você tinha lá, a vaca. No andar de cima, subia escadinha, você morava, né? Mas não tinha banheiro. Então, você tinha pinico. Aí fazia nesse tanto pinico, olhava para a janela, não passava ninguém, take care, pronto, jogava na janela, né? Aquilo, a cidade tem um leve declive, tem um muro que separa a área nobre do resto da cidade. E aquele muro foi se enchendo de excrementos até mais ou menos 1 metro de altura em toda extensão de quilômetros do muro. Então era uma cidade, perdão aí aos que estão assistindo, cidade de merda, de fato. Então, 1 ano depois da Grande Peste, a cidade pega fogo, né? Esse incêndio salvou milhares de vidas porque acabou com os ratos todos e acabou também com 13 mil casas, 89 igrejas, foi um prejuízo gigantesco. Milhares de pessoas perderam as casas, muitas morreram, a gente não sabe quanto, que não havia registro civil na época, mas isso propiciou, não é, a reconstrução de Londres. Próximo slide. Durante a reconstrução de Londres, o rei mandou reconstruir em pedra porque nunca mais queimasse. Milhares de trabalhadores foram trazidos da Europa inteira, os que sabiam trabalhar com pedra, sob o comando de um arquiteto genial chamado Christopher Wren. Este era maçom nosso, né? Como é que você comanda milhares de pessoas de países diferentes e línguas diferentes? Como é que se faz eles trabalharem em ordem? Aí o nosso soberano grão-mestre, ele sabe a ordem militar. Você tem que mandar, você tem disciplina e hierarquia, como no exército, que funciona historicamente sempre, né? Então ele cercou, tinha que fornecer tudo isso aqui. Ele cercava os canteiros de obras com cordas, ele colocava os pauzinhos e as cordas e colocava um vigilante na entrada aqui, anotando numa plaquinha quem estava entrando e horário, tem que pagar depois, the first ward, no primeiro vigilante. Trabalhava o dia inteiro. De vez em quando alguém ia conferindo com o martelinho para ver se as pedras estavam colocadas direito. Ele olhava aqui, olhava ali, punha o nível e ele anotava, esta construção está justa e perfeita. E aí ia para lá, o segundo vigilante, second warden, anotava a hora de saída e ver se ninguém estava roubando nada. E assim começou o ideário que nós... Eu estou na frente do... Tá? O ideário que nós adotamos na maçonaria. Tem uma razão de ser, não aconteceu por acaso, é fruto da evolução, né, da história da Inglaterra, né? Então, eles frequentavam também, os maçons que já eram especulativos na época, frequentavam as mesmas tabernas dos operários, mas não sentavam no mesmo lugar. Mas por que frequentavam as tabernas dos operários? Claro, quem está construindo precisa de material de construção, quem fornece material? Os nobres. Eu tenho que estar perto do cara que compra. Não é o cara que paga, é o cara que compra. Amanhã, e aí, companheiro, cervejinha? O que vai precisar amanhã? Vou precisar de tábua, de pedra, de prego, não sei o quê. Estou anotando o pedido, amanhã está aí. E assim, mais uma vez, o interesse do dinheiro gerou, então, esta afinidade, mas eles não sentavam junto de jeito nenhum, como vocês veem aqui na imagem. Próximo slide.
Então, já existiam, então, na Grã-Bretanha, lojas especulativas dedicadas a estudo e à política. Existiam isso, já existiam, porque elas foram formadas por aqueles que não eram pedreiros, mas que estavam próximos aos pedreiros, e enquanto os pedreiros discutiam a obra, discutiam outros assuntos, discutiam a política, discutiam se o rei estava fazendo isso, aquilo, como nós discutimos política, estavam discutindo isso aí. No entanto, o que acontece? Eles querem derrubar o rei, porque o rei era um rei católico e ele ficou de aumentar os impostos para os protestantes anglicanos. Os anglicanos, a parte religiosa, o que a gente chama de gentry, que é a parte econômica, e muitas da nobreza disseram isso não pode acontecer. Mandaram o rei embora para a França e chamaram a filha dele, casada com um príncipe holandês, não é? O príncipe Guilherme, William, e disseram: você quer ser rei? Quero. Então você vai assinar um documento para a gente, abrindo mão do poder de governo. Você reina, mas quem governa é o parlamento, como é assim até hoje. The Bill of Rights. Não é? O pastor de Zagollier, que foi o criador formal da maçonaria, o cara que inventou a maçonaria, unificou tudo isso que existia, designa o pastor Anderson, que era um historiador, não é? Para escrever, então, uma história da maçonaria. A maçonaria tinha sido criada anteontem, mas anteontem, na Inglaterra, como de tradições, não tem valor nenhum. Então, na primeira Constituição, ele escreve: começou com Adão. Começou com Adão, que coisa legal, é antiga, tradicional, né? E aí perpetuou-se isso. Depois ele corrigiu nas outras versões das Constituições mais tarde. Mas ficou, porque é legal a gente inventar uma coisa dessa e achar, né? Pode prosseguir. Este foi o lugar onde nasceu efetivamente a nossa maçonaria, né? O lugar onde tem os maiores gênios da humanidade. Nessa época, hoje tem 700 membros, uma época eram os grandes gênios, os grandes cientistas, os grandes historiadores, os grandes físicos. Isaac Newton foi presidente disso por 24 anos, né? Então, dentro da Royal Society, que existe até hoje, brotou a maçonaria com a ressignificação de toda essa história, dando aos instrumentos de pedreiro uma conotação de reconstrução social, de lapidação do ser humano. Pode prosseguir? Bom, o iluminismo nasce nessa época, e o iluminismo é o seguinte: o que é a definição de iluminismo? É uma atitude geral de pensamento e de ação. Ensina que os homens podem tornar este mundo um lugar melhor, mais justo e mais perfeito. Familiar isso, né? Mediante o uso da razão, livre exercício das capacidades humanas, engajamento político social. Ao lado está a Declaração de Direitos do Homem de 1789. Isso aqui está ali. Né? Então, quando a sessão está justa e perfeita, está. Mas não é invenção nossa, isso é invenção do iluminismo, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aí vocês percebem que na construção do cânon maçônico nós fomos pegando um pedaço daqui, do melhor que o homem tinha construído até então, das melhores ideias, as mais avançadas, e nós trouxemos para dentro da nossa ordem, juntando no amálgama tudo o que havia de bom, de justo e perfeito para construir a nossa maçonaria. Pode prosseguir. Durante a reconstrução de Londres, algumas das maiores mentes da época, cientistas, militares, nobres e políticos, utilizaram os alojamentos. Lodge, em inglês, é alojamento. Se você pegar depois o celular e digitar no Google Lodge, vai aparecer alojamento, porque toda obra tem alojamento. Tu está construindo, tem que fazer uma casinha no fundo, um barracão para guardar cimento, ferramenta. O pedreiro dorme lá de vez em quando. Então, para discutir a filosofia iluminista e as novas conquistas políticas sociais, foi surgindo a ideia da reconstrução da sociedade. Em algumas library companies operativas, surgem vertentes especulativas e filosóficas, que não se confundem com os objetivos principais do construtor, mas que mantêm por costume os mesmos rituais ancestrais. Essa rua em Londres, essa rua vai para a prefeitura. A prefeitura de Londres chama Guild House, Casa da Guilda. E essa rua chama Mason Street. Não é? Só para vocês terem ideia. Bem, aí eu já contei essa história, né, da assunção ao poder, então, o rei Jaime II é deposto e o rei William, ele é posto no trono inglês, mas ele teve que assinar a Declaração de Direitos, que retira grande parte do poder real em benefício do parlamento. É o primeiro passo rumo à moderna maçonaria, à moderna democracia. Bom, o quinto salto quântico
Isso é importante, é chegado o momento em que os construtores e os gênios, atendendo esta nova filosofia iluminista, responderam que era o momento de uma construção mais importante, a de um novo mundo governado pela razão, pela livre iniciativa, pela liberdade de escolha de seu destino, pelos limites impostos aos governantes. Nós, maçons, cada um de nós aqui, inventou a moderna democracia. Essa é a maior contribuição da maçonaria para o mundo. Tudo que a gente vive hoje, com discussão se esse partido, aquele partido, mas nós vivemos num regime democrático. Isso se deve, então, àqueles maçons de 1717 e dos anos seguintes, que tiraram um rei, colocaram outro e disseram, não, daqui para frente, quem manda é o parlamento é o povo. Você reina, faz bonito, faz o desfile da carruagem, mas quem manda é o povo. Nós inventamos a moderna democracia. Pode prosseguir. O rei Jaime II foi mandado embora morar nesse lugarzinho, assim, tem o Castelo de Saint-Germain, ele com umas 2.500 pessoas. Exércitos de batalhões de segurança do rei sempre até acompanharam ele até lá, e lá eles tinham uma maçonaria militar, né? Tem uma reunião de militares que praticavam uma maçonaria rudimentar baseado no rito de Heredon, um rito de perfeição que tinha 15 graus. Em 1755, por influência do meu xará Michel de Ramsay, que faz um discurso colocando a maçonaria na época dos templários, 400 anos antes, se acrescentam 10 graus. Né? E levado para os Estados Unidos, passando por São Domingos, aí o rito ganha mais os 8 graus, vai para 33 graus, e é o que nós praticamos aqui até hoje. Na construção dos 33 graus, foram 11 maçons, 4 judeus, que é a razão de ter tanto judaísmo nos graus superiores. A filosofia judaica na maçonaria. Bom, quando clérigos ingleses e anglicanos ajudaram a formar a ordem, influenciados pela maçonaria iluminista, criaram a maçonaria deísta, eliminando referências religiosas, como são até hoje os ritos de origem inglesa. Na Inglaterra não tem São João nosso padroeiro, não tem Bíblia na loja, é um rito bem deísta. Mas na França a coisa era católica, manteve influência religiosa e a presença dos padroeiros, os santos das guildas, São João, padroeiro dos construtores, isso faz parte dos ritos de origem escocesa, mas que era francesa. Por que escocesa? Porque era o rei da Escócia que estava lá. Mas em todos os ritos e graus, em razão da sabedoria e simbolismo do judaísmo, da ressignificação de seus símbolos e modismos, influências da época, ritos, palavras, expressões e práticas judaicas foram incorporadas à maçonaria. Um dos principais acréscimos foi a Cabalá. Próximo slide. A Cabalá foi muito popular nos séculos 17 a 19. Desde que Napoleão invadiu o Egito, foi achada a pedra de Rosette Champollion decifrou, criou-se uma febre de egiptologia e um monte de ritos surgiram, né? Alardeavam todos os conhecimentos ocultos, surgiram ritos do Egito Antigo, da Palestina, templários, celtas, todo mundo dizendo que era antigo ou ancestral. A maçonaria sempre teve uma relação com o tempo de Salomão. Não há misticismo mais próximo disso do que a Cabalá de origem judaica e que promete um conhecimento que se perdeu nas brumas do tempo. A Cabalá foi introduzida na maçonaria bem recentemente, quando ela construiu os ritos maçônicos, entre eles o rito de Heredon, sistema de 25 graus. Importante destacar que a maçonaria não é cabalística, que a maior parte das inserções da Cabalá na ordem nada tem a ver com a ciência mística original, a não ser em alguns aspectos cosméticos, como, por exemplo, essa descrição da árvore da vida. Né? Então alguém inventou que a árvore da vida é a posição dos oficiais em loja, mestre, orador, secretário. Se colocar aqui o quadro da amarelinha que as crianças pulam, é a mesma coisa, tá? Não faz diferença alguma. Pode prosseguir. Tá? O que significa Sefirot? Sefirot vem de Sfaira, né? Que significa esfera. Né? As Sefirot em hebraico falam do Espírito de Deus, o ar emanado do Espírito, a água emanada do ar, e do 5º para o 10º, também é familiar, porque está grifado, qual é a altura dirigindo-se para cima, até o céu, profundidade, para baixo, até o fundo, oriente à frente, ocidente atrás de si, o sul, isso também foi apropriado pela maçonaria da Cabalá para fazer a descrição do posicionamento do templo maçônico. Pode prosseguir. A política, esse negocinho está atrapalhando essa configuração de áudio, esse pretinho aí. Tem gente tirar ele? Já tinha tirado. Né?
A política de cercamentos, então, de Henrique VIII, consistiu na transformação de terras em pastos para ovelhas. A lã, o carvão e o ferro eram os pilares da expansão comercial inglesa. Criou-se uma nova classe, proletariado. Os agricultores deram lugar a grandes produtores de algodão que abasteciam a indústria e os camponeses iam para as cidades virando operários. A política de cercamentos estimulou a criação do capitalismo agrário britânico, enriquecendo os burgueses. Os landmarks são esses murinhos aqui, vocês estão vendo. Não tinha cerca, eles faziam definitivamente um murinho. Na Inglaterra, chega desses murinhos, o país inteiro é cheio dos murinhos, que delimitam uma propriedade da outra. Né? E mesmo quando alguém vende a propriedade, junta duas, não tira o murinho, está lá para sempre. E Albert Mackey, ele utilizou essa expressão para suas regras, porque as regras são inamovíveis. Importante é frisar, meus irmãos, que existe um montão de landmarks. Não são DEMAC só, nós utilizamos as DEMAC no Brasil. Tem de 25, mas tem de 18, tem de 7, tem de 3. Landmark é aquilo que tem origem imemorial, não é? E nem todas as 25 regras têm origem imemorial. E algumas, inclusive, nem têm mais sentido hoje. Pode prosseguir. Isso aqui é a visão do Monte das Oliveiras do Templo de Salomão. Eu sou judeu, sou israelense, eu nasci em Israel. Isso aqui que vocês estão vendo, né, que é o que sobra é o Kotel, é o Muro das Lamentações, é o muro do arrimo do aterro. O templo não é esse tamanho, o templo é esse tamanho aqui. Isso aqui é o templo. Isso aqui é o muro de arrimo de um aterro enorme que hoje tem em cima duas mesquitas. Então a gente fala da grandiosidade do Templo de Salomão, não é isso tudo não, é só esse pedacinho aqui. Na verdade, na origem original tem 1.000 metros quadrados. Né? Para a época, é uma construção absurdamente grande, quando se morava em casinhas de madeira, de um cômodo só, com a família inteira dentro, vocês viram na televisão isso aí, com telhadinho às vezes de palha seca. Né? Então, a construção de 1.000 metros quadrados na época era uma temeridade, era absurdo. E isso dá a ideia da grandiosidade, porque a gente vai contando uma história, conta um conto e aumenta um ponto. Isso não desmerece a importância do templo. O templo é muito importante filosoficamente, ele é base da nossa ordem. Mas tem que desmistificar a ideia de que foi a maior construção da humanidade, porque não foi, nem muito grande foi. O muro sobra até hoje, o aterro sobra até hoje. E nesse espaço ocupado pelo templo, tem duas sinagogas hoje, uma aqui e a outra Al-Aqsa logo ali. Né? Então tem uma importância histórica extraordinária, mas não é tão majestoso. Não é? A gente tem que desmistificar da Bíblia algumas coisas. Por exemplo, vocês são razoáveis, né? Aí se imagina que Moisés atravessou um deserto com 40.000 pessoas. 40.000 pessoas tem que comer, então você tem que levar um monte de animais, pelo menos 40.000 cabritos e cabras e vacas, etc., tal, andando junto. Tem que levar um suprimento de água que eu nem imagino quanto para esse tanto de gente, né? E tem que ter necessidades fisiológicas. Então, se de fato isso tivesse acontecido, tanto de necessidade feita no deserto, faria florescer a floresta amazônica, que tinha adubado tudo, né? Então, evidentemente que não é verdade. O que a gente faz é glorificar o passado para criar heróis, como quando a gente o Pedro Américo fotografa lá, pinta Dom Pedro em cima de um cavalo branco, né, com espada lá, com os dragões de independência. Primeiro que a ladeira do Lorena, cavalo não sobe nem desce. Aquilo é paralelepípedo escorregadio, aquilo era uma mula. Né? E segundo que depois de tanta viagem, aí não tinha mais dragão de independência, tinha alguns soldados acompanhando que já estavam cansados, suados, etc. Tal. O príncipe parava toda hora para fazer necessidade, né? Estava de saco cheio já daquilo, então, mas Pedro Américo pinta um retrato de glória, porque é história. Então, quando a gente glorifica alguém, a gente aumenta, quem conta um conto aumenta um ponto, mas não é verdade. Como historiador, eu tenho que conviver com a verdade histórica e não com a lenda. Né? Mas a lenda é legal, é bonita, né? É lindo de ver. E nem estava no Brasil, ele não viu, ele estava na Itália. Ele morreu fora do Brasil, morreu na Itália. Está hoje na Paraíba. Então, a gente tem que refletir as verdades históricas documentadas. Então, o Templo de Salomão tem uma importância fundamental, mas não é isso tudo aqui, não. É esse pedacinho aqui. Isso aqui é um aterro, uma esplanada. Podemos seguir em frente. A maçonaria adota a arquitetura romana. Então, a gente tem o hábito de falar isso aqui reproduz o Templo de Salomão. Não reproduz nada. De jeito nenhum. Isso reproduz, na verdade, o Parlamento da Inglaterra,
Quando a maçonaria se formou na Inglaterra, ela reproduziu o que ela conhecia, que era o parlamento da Inglaterra. Antes disso, isso era um tribunal romano. Os tribunais romanos chamavam-se, preste atenção, basílicas. Hoje, basílica é igreja, que é o tribunal de Deus, né? Mas eram basílicas. Então, sentavam-se desse lado aqui os querelantes, desse lado aqui os querelados, que os juízes eram julgados na hora. Quando foi fundada a grande loja da Inglaterra, ela adotou a mesma coisa. Aí diz que isso aqui tem um significado importante para nós, mas de toda a Inglaterra, em todos os lugares, tem piso desse. Se vocês viram recentemente o enterro da rainha da Inglaterra na Catedral de Westminster, o do príncipe Charles, todas as igrejas inglesas utilizam o mesmo padrão. Esse é um padrão inglês. Tá? Nós ressignificamos o padrão, dando a ele o entendimento que nós conhecemos na maçonaria. Pode ir aqui em frente. Aqui, ó, Westminster, está vendo? Em toda a Ásia e Europa, grande parte da arquitetura romana definiu o formato dos templos e edifícios. Ainda que com acréscimos das correntes estéticas posteriores da arquitetura, como o gótico e o romântico, estruturas básicas foram mantidas, como o formato das colunas, o altar, o pavimento de mosaico e outras. Na imagem, essa é a principal igreja da Inglaterra, pavimento de mosaico. Né? E isso é bem anterior à formação da maçonaria. Pode prosseguir. Bom, falando de Isaac Newton. A gente fala de Rosa Cruz, esse é o símbolo de Lutero, uma rosa e uma cruz, né? Então também, quando a gente fala em filosofia Rosa Cruz, se apropriou então de um símbolo religioso de Martinho Lutero, que é muito anterior. Sir Isaac Newton foi o maior cientista da história, foi presidente da Royal Society, foi chefe do Tesouro da Inglaterra, foi professor de matemática de Cambridge, e as leis dele transformaram não só o mundo, como criaram a própria maçonaria. Né? Vamos prosseguir para vocês poderem entender. Quais são os princípios matemáticos das leis de Newton? Newton diz que todo corpo contém um movimento uniforme, a menos que esse estado seja alterado por uma força externa. E desagulha diz o seguinte: a gente passa a vida inteira procurando em movimento uniforme alguma coisa nova. O homem procura um casamento melhor, procura uma casa na praia, um carro do ano, uma chacrinha, quem sabe, um pesqueiro para poder pescar peixe, passa a vida inteira procurando. A não ser que esta procura seja alterada por uma força externa, que força externa e algumas vezes é a religião, e muitas outras vezes é a iniciação, que a iniciação dá, então, ao neófito, a força aplicada ao neófito, a visão de uma responsabilidade com todos os irmãos espalhados pelos perfis da Terra. Ele deixa de ser indivíduo e passa a ser membro de um corpo muito maior que se espalha por todos os recantos da Terra, como diz lá no começo da sessão o mestre chanceler. A toda ação há uma reação igual e contrária. Quando a maçonaria passou a transformar os homens, e os homens passaram a mudar a sociedade no mundo todo, fazendo revoluções e independências, nos Estados Unidos, o George Washington construiu a capital fardado de venerável mestre da sua loja. Né? O maçom Simão Bolívar fez independência de 5 países, lá a Venezuela, o Peru e Equador e outros tantos. São Martin fez a independência da Argentina e do Chile. Aqui, Bonifácio e Leandro fizeram do Brasil. Todos maçons, mas não foi a maçonaria que fez. Foram homens transformados pela ordem, até porque Leandro e Bonifácio eram inimigos cordiais. Não se davam bem, mas tinham um objetivo comum. Né? E, finalmente, a lei da gravidade, que diz que matéria atrai matéria na razão direta da massa e na razão inversa do quadrado da distância. Isso significa o seguinte: gente boa, matéria atrai matéria, gente boa atrai gente boa para dentro da loja. Vem pessoas como nós. E quando vem alguém ruim, ele acaba saindo por conta própria, se não for expulso, porque não se sente bem no meio de tanta gente decente. Ele não é decente. Né? Ele não se sente bem nesse ambiente com essa vibração tão positiva. Então, essa que é a ideia da reinterpretação das leis de Newton por Desagullier para a formação da maçonaria. E o sexto salto quântico foi a maior e mais difícil aventura da história. Foram gastos, na época, em 69, 153 bilhões de dólares, que equivalem a hoje a bem mais de $1 trilhão. A gente nem imagina a montanha de dinheiro que isso é, para mandar um homem para a Lua. Né? Isso trouxe benefícios extraordinários. E aí bota para trás, o nosso irmão Buzz Aldrin, Edwin Aldrin, segundo o da Lua, levou a bandeirinha da maçonaria da loja dele, que ele deixou lá na Lua. Então tem lá a bandeira dos Estados Unidos
e tem lá a nossa bandeirinha, o nosso sinal, nossa marca destes homens extraordinários, geniais, que inventaram a democracia moderna e que, com a sua mudança pessoal, mudaram a história do mundo. É o que nós fazemos, meus irmãos. É o que nós fazemos todos os dias, através do exercício da cultura, da tolerância, né, da decência, do trabalho árduo na construção de uma sociedade melhor. É o que nós fazemos e, por isso, está representado no nosso satélite. Pode prosseguir, Fábio. E Shakespeare diz que há mais coisa entre o céu e a terra, pode imaginar a nossa filosofia. Próximo slide. A gente fala de energia na loja, fala de egrégora, né? Pode passar o próximo slide. Tem uma coisa atrapalhando aqui esse sinal verde aqui. Egrégora não existe, mas existe alguma coisa como egrégora chamada cadeia neural. Cadeia neural, nós temos mais ou menos uns 68 bilhões de neurônios aqui dentro, que comunicam-se entre si através de sinapses. As sinapses são disparos elétricos que são conduzidos através de um mineral chamado lítio, né, e que faz com que a gente pense. Então, quando a gente está numa loja como essa, com essa harmonia, né, nossas sinapses disparam hormônios do bem. Serotonina, noradrenalina, nós nos sentimos bem, a gente está aqui, todo mundo feliz da vida, sentado na cadeira, ouvindo essa falácia toda aí, porque é gostoso estar entre irmãos, como foi gostoso estar na CBCB. A gente chama isso de egrégora, mas isso na medicina chama cadeia neural. Isso existe. Quando a gente vai torcer para o futebol lá, torcer para o Flamengo ou para o Palmeiras, e está se sentindo no meio da torcida, o Palmeiras marca um gol, legal, é a cadeia neural. A vibração que a gente recebe. Quando a gente vai para o hospital visitar um doente e reza em torno dele, né, contritamente, ele recebe a energia daquilo lá. Isso chama cadeia neural. Nós apelidamos, demos um outro nome. Não tem importância o nome que dá, mas o fato é que isso existe. Mas, do ponto de vista médico, chama cadeia neural. Muitos físicos dizem que a realidade é constituída por duas dimensões. A dimensão física que a gente vê, que é a realidade corpuscular, e a dimensão não física invisível, que é a realidade ondulatória, ou cadeia neural, ou física quântica. Pode prosseguir. E são estudiosos todos provando isso aqui. Dizem, mas esse cara aqui é um escritor, esse aqui é um jornalista, mas esse aqui é prêmio Nobel. Ele fala a mesma coisa. A matemática é um prêmio Nobel. Então, de fato, existem essas coisas. Existem muito antes disso. Existe o reiki, o jorei, os passes espíritos, os pajés indígenas, os jogos hindus, até na Igreja Católica, impósito humano. As benzedeiras. Eu curei de bronquite com a benzedeira. Eu era menininho, minha mãe me levou numa benzedeira, ela me deu uma beberragem, me encostou na porta, meteu uma faca aqui em cima, fez não sei o quê, e nunca mais tive bronquite. E muitos de nós passamos por isso aí. Então, não funciona? Claro que funciona, claro que existe. Não sei explicar, mas que existe, existe. Pode prosseguir. A gente pode medir essa energia da loja através desse instrumento chamado pêndulo sinestésico, dá para comprar em qualquer lugar, né? Aí pede autorização venerável ao mestre e antes de abrir o livro da lei, fica paradinho em pé assim, aqui do lado, e quando abrir o livro da lei, ele começa a rodar. Está parado, ele começa a rodar, cada vez mais forte, porque ele está captando a energia ambiente aqui. E tudo no mundo é energia. A gente é cheio de energia, a lâmpada de energia elétrica, o som energia sonora, a temperatura energia calorífica e assim por diante, tudo é energia. Nós mesmos temos energia dentro da gente. A gente faz o eletrocardiograma para medir a atividade elétrica do coração, eletroencefalograma para medir a atividade do cérebro. Cadê a pilha? Não é que nós temos pilha, mas tem energia? Cadê a pilha? Então, tudo no mundo tem energia, né? E tem energia e muita energia dentro de uma loja maçônica. Pode prosseguir. O sétimo salto quântico é a invenção da internet. É isso que a gente está fazendo nesse momento. É uma das primeiras sessões na história do Brasil, graças ao venerável, ao sereníssimo grão-mestre Paulo Tupã e aos seus antecessores, que é feita dentro de uma loja maçônica transmitida para o Brasil inteiro. Eu nem sei quanta gente tem assistindo isso hoje, mas são dezenas ou talvez centenas de pessoas em todo o país participando com a gente, aprendendo conosco, compartilhando conhecimento. A gente não sabe onde a maçonaria vai chegar. Pode prosseguir. Quero terminar com uma história que o Tupã conhece bem, porque ele é um estudioso da Bíblia, dos filhos de José. José, aquele que foi vendido como escravo no Egito, se tornou primeiro-ministro, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa, em hebraico, esquecer. Esquecer os problemas, esquecer a Covid, esquecer as discussões, esquecer as brigas, esquecer tudo, enfim. E Efraim significa, depois das adversidades eu vou prosperar, construir um novo mundo, uma nova maçonaria, um novo ser humano, um novo indivíduo.
Isso que eu queria apresentar a vocês. Meus queridos irmãos, pode passar o próximo slide. Isso é uma frase de Isaac Newton, que diz que se eu já vi mais longe do que os outros, é porque fiquei de pé sobre os gigantes. E os gigantes somos todos nós aqui. Muito obrigado a todos. Coloco à disposição para perguntas, se algum irmão tiver. Obrigado. Isso tudo tem num livro. Eu trouxe alguns livros meus aí fora. Se quiser estudar muito mais, que claro que a gente em meia hora não pode falar tudo. Mas tem um livro com todas as citações, bibliografia, onde fui buscar as fontes na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, está tudo em português, claro. Que explica isso muito, muito melhor do que expliquei. Para a gente aprender de verdade o que é a maçonaria e não ficar baseando a nossa ordem em lendas que não tem conteúdo nenhum. Obrigado, meus irmãos. Vinetsky, pode continuar aqui, por favor? Aí, aqui. Sereníssimo Grão-Mestre, meu irmão Adécio, gostaria de usar a palavra? Tá, meu irmão Sereníssimo Grão-Mestre, peço, por favor, a gentileza de colocar no irmão Adécio ou no irmão Vinetsky o PIN da nossa loja Lux Intendibus, uma vez que ele já é comendador da Comenda Filhos de Irã, e eu pedi ao irmão Zé Antônio, o irmão Cantarelli vai abrir seu microfone e o irmão Zé Antônio vai mostrar o agradecimento da loja Lux Intendibus e o venerável mestre fará os agradecimentos da loja Defensores da Ordem. Zé Antônio. Ô, Flávio, pode falar. Oi. Eu estava no telefonema aqui, pode falar. Por favor, Zé Antônio, compartilha o certificado do nosso palestrante. Tá, vou abrir aqui, só um minutinho. E pode fazer a leitura. Venerável mestre, enquanto o Zé Antônio... Daqui a pouco... Meus irmãos... Vai fazer a leitura agora? Vai procurar. Vamos lá, então. Meus irmãos, nós temos a agradecer o nosso irmão Vinetsky pela palestra, por essa aula que ele nos deu. Como ele disse, o tempo realmente é muito curto, pouco tempo para poder mostrar tudo, né, esse conteúdo que deve ser gigantesco. Afinal de contas, né, desde Newton até a internet aconteceu muita coisa. Então, não dá realmente para explicar aqui em meia hora ou uma hora. Pois não, meu irmão, pode ir. Zé Antônio, está pronto? Bom, posso fazer o compartilhamento? Pode. Honra quem honra. Saibam todos que esse diploma de mérito, lavrado conforme a mais antiga tradição dos construtores de catedrais, proclama que o irmão Michael Vinetsky teve reconhecida a relevância do serviço prestado a esta augusta oficina como palestrante especialmente convidado, discorrendo sobre o tema Maçonaria de Isaac Newton, a internet. O excepcional brilho de suas luzes, a riqueza de detalhes e a profundidade de seus ensinamentos o tornaram merecedor de nosso respeito, estima e admiração. Para que se registre, portanto, a memória deste feito e se perpetue a lembrança de suas virtudes, foi mandado traçar a presente prancha, dada, traçada, firmada, selada e autenticada no Oriente de Porto Velho, Rondônia, no dia 17 de julho de 2023, da era vulgar. Assinam Venerável Mestre Flávio André Mota de Araújo, secretário Ricardo Gouveia e chanceler Luciano Botelho. Obrigado, irmão Zé Antônio. Pode fazer o compartilhamento? Cantarelli, coloca ali no mosaico, por favor. Venerável mestre Adécio, peço, junto comigo, meu irmão Michel, esse diploma de agradecimento, não só vou falar, esse diploma de agradecimento, eu fiz o ano passado, no final do ano, enquanto ainda venerável da Defensores da Ordem, pelo tanto quanto você nos ajudou, desde 2020, desde agosto de 2020, juntamente com o irmão Eleutério, que nós vemos ali na tela, com seu chapéuzinho, e já de volta ao frio de Santa Catarina, o irmão Jorge Gonçalves, os três sempre estiveram aqui como palestrantes na nossa primeira reunião híbrida, de lá
de suas casas para aqui, para dentro desse templo. E agora também daqui, você aqui presente. E aí não, viu? Não vá mentir aí não, eu sei onde você mora agora. Marquinhos, seu telefone, o microfone está aberto, José Marcos Teotônio. E agora daqui, de dentro do templo da Defensores da Ordem, para todos os irmãos que se encontram em suas casas assistindo a coisa. O irmão Marquinhos, que apareceu ali na tela também, é um irmão que sempre esteve aqui nos ajudando, juntamente com o Celso e tantos outros que aparecem aqui nessa tela. Passo às suas mãos esse diploma de agradecimento, peço ao venerável, em nome da loja Defensores da Ordem, para que guarde com carinho e não esqueça de nós. Sereníssimo Grão-Mestre. Boa noite a todos os irmãos, os nossos que estão pela telinha aqui, nossos todos irmãos, amigos já conhecidos. Eu os cumprimento em nome de Celso Melo, meu colega de farda e irmão da Grande Loja do Paraná. Irmão Michael, é uma honra ver de novo essa palestra contigo, muito boa. A gente consegue entender um pouco, não o que Isaac Newton fez e nem o que a internet faz hoje, mas o que o homem fez para percorrer esse caminho. E uma das coisas que foi solidificada nesse interregno foi a maçonaria, que visa que o homem trabalhe o seu entorno para melhorar as coisas no geral. Parabéns, obrigado por sua visita a Rondônia, por sua palestra na nossa CMCB, que abrilhantou muito, pelos seus livros que está deixando aqui com os irmãos, e isso tudo acresce um pouco mais no nosso conhecimento da maçonaria. Que o grande arquiteto do universo te ilumine, te inspire mais, escrever mais, falar mais sobre a maçonaria. Muito obrigado. Aplausos, meus irmãos. Meus irmãos, Antônio, podemos continuar daí a condução da sala e nós vamos retornar aqui às nossas formalidades. Um abraço, muito obrigado a todos. Gratidão. Eles fecharam. Pronto. E agora nós cobrimos o templo, como falam, né? Nos colocaram na sala dos passos perdidos agora. Mas foi muito bom, é histórico, né? O Flávio tinha feito outros, né, Eleutério? E cada dia que passa a gente melhora um pouco mais, né? Isso é... Eu vou fazer uma em Guaratuba, no litoral do Paraná, que os irmãos fizeram uma para o Grande Oriente do Brasil aqui, e agora querem fazer uma e disseram se eu posso também convidar. Eu falei, eu tenho alguns amiguinhos na telinha aí, eu vou repassar o link. Eu já estou perguntando para eles, quantas vagas tem na sala? Trazer todo mundo, e você vê, é uma loja pequena em Guaratuba. Litoral, fora de temporada não tem ninguém. Fosse lá em Floripa, né, Eleutério? Ainda... Mas é bom. A gente, às vezes, participa de coisas históricas e não se apercebe disso. Quando que a gente ia sonhar? Olha, gente, todo canto do Brasil. Olha aí, dos Estados Unidos também, o Valdemar Queiroz, olha, aguenta aí. Meu irmão, o inspetor-geral da Ordem agora, olha. Na Tá bom, verdade, gente. uma sessão como essa, mesmo que experimental, como está sendo, né? Mas é uma sessão histórica, está sendo registrada, está sendo gravada, né? Gravada, tudo. É um momento para... E eu estava conversando com o pessoal essa semana, esse avanço começou pela periferia, não começou nas grandes potências, começou pelas pequenas, as grandes lojas, pelo menos, né? Pará, Rondônia, e é óbvio que as grandes potências fizeram durante a pandemia as suas lives domésticas e tal, mas a coisa se transformou realmente. É só ver as lojas virtuais que estão a todo vapor aí, de onde é que saíram. E isso é bom para a maçonaria de forma geral, a maçonaria do Brasil, né? Obrigado, Luiz Antônio, agradeço, Flávio, pelo convite.
Fiquei honrado de ter sido convidado para um momento desse. Valeu, muito grato pelas palavras. O Marcos Teotônio. Boa noite, meus irmãos. Primeiro, pedir desculpa pela intervenção. Eu entrei também aqui no Copo d'Água, o Valdemar estava lá contando um bocado de mentira. Eu disse, cuidado que eu estou aqui, viu? Não vai fazer mentira aí, não, que eu sei que você mora. Aí esqueci de ligar o microfone aqui. Fui fazer uma brincadeira com o Valdemar, atrapalhei aqui, mas foi intervenção rápida. Vai voltar o pessoal lá do templo, o Isaltano, ou vai já encerrar por aqui? Eu acredito que já vai encerrar, viu? Então, eu posso desligar a gravação. Isso, pode desligar. Você não quer esperar o Eu Valdemar vou e o esperar o Leotério Valdemar e falarem? o Leotério fazer os seus pronunciamentos, aí, Hum, então, encerro a gravação, ok? Mas Pode, aproveitar o momento que está aí Valdemar, Leotério, você, né, que estavam lá, uhum, né, que sim. foram merecedor daquele diploma que já fez, né? Eu estive aqui, né? É, Então, agradecer mais uma vez, Antônio, a recepção ímpar que a gente teve aí, que não, diferente daquela de Santa Catarina, que a gente teve uma recepção também muito boa, mas não foi a recepção da CMSB, que a gente fez um evento paralelo, né? Nós tivemos a recepção de alguns irmãos lá, a exemplo do Rota, né? Do Miro, do Zardo, né? Que deram o Eleutério, né? Que deram um suporte a mim, ao Celso, ao William, ao Gualberto, né? Aqueles que foram para lá para viver o copo d'água, né? Que foi uma experiência maravilhosa. Essa não, essa a gente viveu o copo d'água, né? Foram dois eventos em paralelo, né, Leotério? A gente e Valdemar. A gente viveu o copo d'água e viveu a CMSB, diferente daquela de Santa Catarina, em que a gente deixou de lado a CMSB e priorizamos esse encontro do copo d'água. Então, essa foi marcante, porque a gente encontrou pessoas, estava falando para o Celso aí, o Manif, né, que estava lá, né, que é muito amigo do Celso, e a gente ficou brincando, ficou contando causos, né? Uma figura que o Vinícius conhece, que ficou do mesmo hotel da gente, Vinícius, o, o Aguinaldo Berto, né? Aquela figura marcante lá de Goiás, e assim vai. Então, a gente encontrou cada irmão, cada um com sua peculiaridade, tudinho, num congressamento maravilhoso, né? Você falou o Sitibaldi? Citibaldi, Vivaldi, São exatamente, é Paulo. figuraça. Nem parece aquele lá que fica lá sem camisa fazendo bordado, né? A gente pergunta se ele costura para fora também, ele diz que não, só borda, né? Então é isso. E conviver, que eu convivi mais de perto, né? Com três figuras, porque a gente dividiu o mesmo hotel e as mesmas atividades, né? O Valdemar não, que o Valdemar era estrela, né? O Valdemar ia para outros cantos, era estrela lá, era falando com soberanos, com grão-mestres, com isso e aquilo outro, né? Era apresentado como estrela. Aí, então, esse não, esse foi ao concurso, né? Foi separado. Mas eu, Eliotério, Fineschi e Jorge Gonçalves, nós passamos momentos maravilhosos juntos, né? Que figura! Porque da outra vez, com o Eleutério lá, a gente teve que dividir o Eleutério com muita gente, né, Celso? É, Teve que dividir o Eleutério. Agora não, agora a gente pegou ali de pertinho mesmo, de pegar as caronas, né? Então foi indescritível, indescritível mesmo. E figuraça o Jorge Gonçalves, viu? Pense, aquele cara não dá nem para descrever, né? Figuraça mesmo. Eu vi nesse nem se fala. Uma criatura que só exala e gera bondade. Bom, já falei demais, tem dois aí que imagina. participaram e que vão falar também, né? Então, um beijão em todos vocês aí. Muito grato. Satisfeito.
Muito grato pelas palavras. Passo a palavra agora ao nosso presidente da Confraria Quantum, o Valdemar Queiroz. Deixa eu ver, será que não está liberado o som? Agora está liberado. Não, deixa eu ativar. Foi eu que desativei naquela hora para ninguém estar. Pronto. Pode ativar agora, Valdemar, o som. Olha, boa noite, meus irmãos. Eu quero falar para o irmão Celso de Mello. Celso de Mello, tem uma turma lá, meu querido. Olha, tem uma turma lá, tinha uma turma lá nesse seminário que a gente apelidou de monstro. Os monstros, né? Tem um monstro lá. Olha, eu vou começar com o Isaltônio. É um monstro esse cara, monstro. O Marquinho não é esse cara do copo d'água. Marquinho é um figuraço, um cara do bem mesmo, um cara, sabe, um amigo, um cara que sabe tudo. Eu tive muita honra mesmo, assim, de estar perto do Marquinho. Tive muito prazer, muita alegria de estar perto do Marquinho, de estar perto do Isaltônio. O Eleutério não é esse velhinho que diz assim, olha, eu vou sair para tomar um remédio. Não é, rapaz, esse cara é um monstro e elegante, esguio, fala bonito, inteligente até o extremo. Inteligência ao extremo. Eu vi uns caras lá que têm inteligência até o extremo. Esse Michael Inesik, esse cara é de outro planeta, é da galáxia esse rapaz. Quero dar meu boa noite ao Vinícius, está aí quietinho. Boa noite, meu querido. Olha, o Michael Inesik é de outro Você conhece esse nome, Valdemar? Inês. É porque em inglês é Michael Inesik. Vocês chamam de Michael, eu chamo de Michael. É só para tirar chinfa. Olha, meu querido Celso Mello, Eu imagino. foi uma semana assim extraordinária, sem falar no Tupã, sem falar no Flávio, Vanderlei Coelho, aqui baixinho, cara baixinho, mas o cara tem uma inteligência extrema, entendeu? Aquele Vanderlei Coelho, baixinhozinho, mas um cara extraordinário. Saí fã dele. E olha, se eu for falar às pessoas que eu saí fã de lá, eu vou ficar a noite inteira aqui. Grão-mestres, o grão-mestre da Paraíba. Que cara maravilhoso. O grão-mestre de Brasília, né? O grão-mestre de Alagoas, o grão-mestre de Pernambuco. Rapaz, esses grão-mestres do Nordeste, eles são espetaculares. Eu conheci muitos grão-mestres assim, né? Caras maravilhosos. O grão-mestre de Goiás, o grão-mestre do Paraná. Os caras são fera demais, 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 demais. Por isso que eles são grão-mestres, né? Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu vi pessoas na rua andando para lá e para cá de bonelzinho, todo suado, de camiseta, que você olha assim e fala assim: ah, esse cara deve ser grau 1, esse cara deve ser grau 2, né? Fazendo mandado ali, vai ali, pega alguém na rodoviária, volta atrás, volta. Rapaz, quando chegou lá no grau 33, só esses caras estavam lá fardados de gigantes. Eu tive a maior surpresa de ver aquelas pessoas tão simples e tão gigantes. Eu aprendi muita coisa, Celso, muita coisa. Eu tomei uma grande lição na vida. Você não deve julgar as pessoas na Pela embalagem. rua pelo que elas são. Você não Pela deve embalagem. julgar. Hã? Pela embalagem. Você não Não deve deve... julgar. Olha, cheguei lá, um calor infernal. Estava um calor muito alto. Daqui a pouco chega Isaltônio para me pegar. Imagina eu ser recebido na rodoviária por Isaltônio. Isaltônio estava exausto. Ele estava 2 dias sem comer. Ele falou: estou 2 dias sem comer. Não tenho tempo para comer. É verdade. Isaltônio me confessou isso. Imagina, olha um negócio desse. Um gigante como Isaltônio está sem comer, porque estava levando pessoas para lá e para cá, fazendo coisa. Impressionante isso, impressionante, impressionante. Eu saí de lá assim, dizendo: olha, eu preciso trabalhar muito ainda, muito, para chegar assim no chinelo desses caras aí. Era isso que eu queria dizer. O Michael Inesik, o Jorge Gonçalves, o Eleutério,
E uma turma aí que a gente começou a chamar de monstro, né, Marquinhos? O monstro, você é monstro, você é monstro. A gente começou a falar, você é monstro, você é monstro. Porque são monstros, Eleutério, meu Deus do céu. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de estar ali naquele meio daquela turma. E eu penso que nunca mais vou deixar de estar lá. Eu vou fazer um esforço muito grande para na próxima eu estar lá em Pernambuco. Porque é um ambiente assim, um ambiente da maçonaria que a gente não vê todo dia. É extraordinário, extraordinário. Tudo é extraordinário, tudo é grande, tudo é maravilhoso. Então, eu queria dar esse depoimento para vocês do que eu vi, do que eu vivi, do que eu senti. Você chegar, quando eu estava saindo para pegar a minha mala no aeroporto de São Paulo, eu vinha para a Bahia. Cheguei na Bahia hoje, encontrei minha esposa no aeroporto. Ela veio dos Estados Unidos e eu vim de Rondônia, a gente se encontrou lá. E eu recebi um abraço do Grão. É uma oportunidade de você conhecer esse cara de perto. Eu recebi um abraço, o último abraço que eu recebi quando eu peguei minha mala ali foi do Grão-Mestre São Paulo, que me chamava pelo meu nome. Chamava pelo nome. Cara, é fantástico. Eu tive assim, eu penso que eu nunca vivi uma coisa tão extraordinária como eu vivi agora. É isso. E o Tupã, o que eu vou dizer do Tupã? Um fenômeno. Ele é um fenômeno, o Tupã. Um fenômeno. É isso aí, viu, meu irmão Isaltônio? Muito obrigado pelo que você fez. Ô Celso, mas não pediu o botão ao longo. E o botão? Não pediu. Tá de botão. Dessa vez não pedi, não. Você falou que ia pedir o botão, pô. Pega mal, pega mal, pega mal. O Marquinhos entende tudo errado que a gente fala, né? Ele entende tudo errado. Ó, mas ele ganhou um caneco. Aí, se ele É. perdeu o caneco, já viu. Se queimar o caneco, também. Se esquecer o caneco, aí o negócio complica. O caneco eu ganhei. Muito grato, Valdemar, pelas palavras também. Eleutério, Eleutério. Boa noite, meus irmãos. Muito interessante isso que nós temos vivido ultimamente, né? Eu creio que nós estamos participando de uma revolução que nós não nos damos conta. Me parece que futuramente um telão ou uma grande TV vai ser um instrumento obrigatório, parte da estrutura de qualquer loja. E com o tempo nós vamos multiplicar cada vez mais esses contatos de palestras de várias partes do Brasil, de outros países, e essa atividade vai crescer até o ponto de se tornar comum. Quem sabe um dia até nós vamos ter uma visita, uma entrada em loja de um grão-mestre entrando virtualmente com uma daquelas imagens tridimensionais, né? Porque é mais fácil visitar simultaneamente várias lojas, né? Quem sabe nós vamos até chegar num momento desse. E quanto ao evento que nós participamos, também foi extraordinário, né? De fato, irmãos que nós conhecíamos só pela telinha, pelo contato, quando entramos em contato de fato, presencialmente, é como se já tivéssemos nos conhecido por anos a fio, né? A impressão que todos nós tínhamos é que nós nos conhecíamos desde criancinha, né? E a fraternidade que nós experimentamos, o tratamento VIP que nos deram lá em Rondônia, pelo Isaltônio, pelo Vanderlei e por todos os outros irmãos lá, sempre prontos a nos pegar no hotel, nos levar para os eventos todos, foi uma coisa extraordinária. Foi uma experiência, eu acho que todos, inesquecível para todos. Por sinal, meus irmãos, a Leda envia um abraço a todos. Ela gostou muito do convívio, estar na presença dos irmãos. Foi extraordinário para nós isso, né? Então, eu quero deixar registrado, ela me pediu que viesse um abraço dela para todos os irmãos que lá estavam também. Muito obrigado pela presença, pelo convívio de todos os irmãos naquele momento. E por estar vivendo esse momento que eu creio que nós ainda não nos damos conta
da importância do que está acontecendo. Aos poucos, talvez, nós vamos, né, nos assegurar dessa ideia e nos dar conta do que nós estamos participando, né, de uma coisa nova. E eu espero que logo, logo, aqueles irmãos que ainda têm uma resistênciazinha contra essa modernidade, esse aspecto positivo da modernidade, vão acabar se rendendo a esses aspectos positivos. E isso vai crescer cada vez mais. Era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, Eleutério, também, pelas palavras. Bom, nós estamos com poucas pessoas na sala aqui, eu acho que vamos continuar a gravação aqui, quem quiser falar, né? Vinícius. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, Ah, maravilha. Primeiro, parabéns, Valdemar, presidente, pelo grau 33, mas eu tenho certeza que se você fosse obrigado a escolher o grau 33 ou que você viveu com os irmãos em Rondônia, eu tenho certeza que você voltaria para os Estados Unidos, grau 32. Então, Não eu resta a acho, menor dúvida, meu irmão. eu acho que isso... Eu não consigo... Eu tento imaginar o nível de satisfação que você vai voltar para lá renovado, com sua bateria totalmente recarregada. E quando eu ouço suas palavras, aí eu fico imaginando assim que a minha loja aqui em Jataí, eu acabei de chegar em Jataí, hoje dirigi 930 quilômetros, estava na casa da minha mãe. A minha loja recebeu numa noite só Isaltônio, Tupã e Vanderlei, ou seja, a gente teve uma mini CMSB aqui num dia só. Uhum. Então, aí eu fico imaginando a honra que a gente teve aqui, né? Então, parabéns, eu fiquei feliz acompanhando pelo grupo as fotos de todos lá. Então, a gente vê que a confraria ela abriu muitas portas. Mês passado eu conheci o Tadeu lá na Bahia, né? E isso que o Eleutério descreveu da receptividade de Rondônia. Quando eu estive em Rondônia, fui a trabalho e tal, eu voltei de lá constrangido com o nível de receptividade que eu tive. Então, assim, eu falei assim, gente, será que eu mereço tanto? Né? Então, a única hora que eu não tinha um irmão me apoiando ou estando ao meu lado, assim, eu acho que era na hora que eu estava dormindo no banheiro. Então, assim, eu fiquei, gente, será que realmente eu mereço isso? Nós temos que aprender a fazer muita maçonaria, porque a recepção que eu tive em Rondônia, e olha que eu não estou entre os monstros, né? E eu voltei, assim, falei, caramba, como que existem pessoas que fazem maçonaria dessa forma, né? Então, quando eu cheguei no aeroporto, por exemplo, tinha o Flávio e mais 3 irmãos para me receber no aeroporto. Uhum. É assim mesmo. Então, assim, é uma coisa Esses absurda. caras são assim mesmo. E aí foi uma coisa sensacional. Então, parabéns, Valdemar, pelo grau 33. Espero que você aproveite bem. Espero chegar também lá um dia. E parabéns a todos os irmãos, Eleutério, Altônio, ao Vanderlei, ao Michael, que palestraram, que transmitiram seus conhecimentos. E esse ano eu não consegui ir porque eu estava fazendo 10 anos de casado, então ou era CMSB ou divórcio, né? Então eu escolhi comemorar os 10 anos com a minha patroa. Então, mas no próximo ano no Nordeste eu espero estar presente, porque eu quero realmente viver isso que você está descrevendo, que o Marquinhos descreveu, que o Eleutério descreveu. Então, é isso aí. Obrigado a todos. Estou por Eu aqui. queria só uma palavrinha para encerrar, que eu vou sair e vou para o copo d'água, meu irmão Antônio. Eu tive a honra de fazer o 33 com meu irmão Antônio e com meu irmão Madri. Primeiro, a grande honra de estar esses 3 gigantes, esses 2 gigantes, comigo, fazendo o grau 33, né? O Antônio tem uma foto que ele está sentado lá na primeira fila, assim, sorrindo, numa foto que a gente tirou antes, né? na pré-eleição. E aquela foto eu vou guardar para sempre comigo, que está ali o Antônio e o Madri. E a outra foi na hora de colocar os paramentos, né? Que eu tive a grande honra de ter o Tupã me colocando o avental, o grão-mestre da Bahia me colocando o colar e o meu irmão, nosso irmão, secretário-geral Aldino, me colocando o barrete. Só não gostei de uma coisa, que o Aldino zombou do meu cabelo, falou assim,
estou colocando o barrete, mas seu cabelo é pintado, viu? Então, ali, você usou tinta no seu cabelo, mas assim mesmo vai. Mas Já disse que você come castanha estragada, você não acredita? não, ele brinca, ele chegou na hora, eu fui o último, né? O Tupã me colocou o avental, o outro colocou o colar, o grão-mestre da Bahia, né? Que me convocou para estar lá dia 29, na Loja Liberdade. Eu vou ter que dar um jeito de estar lá em Salvador. Vou sair lá de Salvador para São Paulo. Agora já sei de onde vou sair, né? De São Paulo para voltar para casa. Mas eu tive essa felicidade de estar junto com essas 3 figuras assim, na hora de colocar os paramentos, né? Cada um. Pô, é muito honroso um negócio desse. É muito honroso, muito honroso. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Agora eu vou voltar lá para o copo d'água, porque faz tempo que eu não estou lá assim. Gravação, viu, Saltano? Aí depois eu mando para você, quando tiver concluído. Eu acredito Obrigado, que... meus irmãos. Olha, eu quero dar meu boa